Eu sou o Wilson Matias. Hoje tenho o prazer aqui de estar, acho que já tem uns 10 anos que eu faço esse sarau com a Manoli, né? E hoje o tema vai ser o valor da ecocardiografia com microbolhas, tá? Bem, então nós vamos falar um pouco sobre a ecocardiografia com contraste. O contraste ecocardiográfico, esse nome, a gente tem tentado deixar ele um pouco de lado para tirar um pouco do estigma da palavra contraste, apesar de ser um agente contrastante de ultrassom, né, ele não tem radiação ionizante e o risco de fenômenos alérgicos é basicamente 1/5 do risco de um contraste iodado, né? Ele existe, mas ele é bastante baixo. Então, as sociedades têm utilizado o termo agentes de realce cardíaco, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E o que são esses agentes de realce, né? São microbolhas, são bolinhas entre 2 a 4 micra, uma hemácia tem por volta de 6 micra, um capilar tem 10. Então são bolhas 1/5 do tamanho de uma hemácia, que são traçadores endovasculares, elas têm uma cinética idêntica das hemácias. Então, onde tem hemácia, quando você injeta essas microbolhas na veia, você vai ter, onde tem hemácia, você vai ter bolha. E elas não saem do espaço intravascular, então são marcadores do espaço intravascular. E, por uma coincidência da natureza, quando elas passam pelo campo de ultrassom, elas ressonam. E ao ressonar, elas emitem ondas semelhantes à frequência que o transdutor emitiu, ou ondas múltiplas dessa frequência, porque o movimento de ressonância da bolha é um movimento caótico. Então, elas podem emitir ondas, por exemplo, se o transdutor que eu estou usando tem 2 MHz, elas emitem frequências de 4, de 6 MHz. E isso é captado pelo transdutor e você consegue mapear vamos dizer, o caminhar dessa microbolha pela microcirculação. Basicamente, o que a gente mapeia nesse exame é a microcirculação cardíaca, como a gente vai ver mais para frente. Essas microbolhas, elas já são utilizadas comercialmente no mundo há quase 20 anos já. Aqui no Brasil, nós já utilizamos há uns 10 anos que nós temos um contraste, um agente de realce, que é o Sonovil, e elas são microbolhas que contêm um gás de alto peso molecular, da classe dos perfluorocarbonados, e o uso dessas microbolhas passou por várias mudanças e desenvolvimento. Hoje, a gente já tem diretrizes na Europa, nos Estados Unidos, a diretriz brasileira está sendo atualizada para o uso desse agente de realce, né? Essa daqui é a diretriz da Sociedade Americana de Ecocardiografia, da qual nós tivemos o privilégio de fazer parte, publicada em 2018. E, basicamente, talvez o uso mais interessante é o agente de realce para avaliação da cavidade ventricular esquerda, além de outras utilidades que a gente vai falar, principalmente perfusão miocárdica. Mas o simples uso para melhorar a qualidade da imagem ecocardiográfica já é uma indicação muito forte e ajuda muito nos estudos ecocardiográficos. Existe um volume de pacientes que já foram submetidos e doses que já foram usadas imenso já. Uma farmacovigilância bastante grande, mostrando a segurança desses agentes de contraste. Talvez a maior indicação para o uso desse agente é justamente o realce do bordo endocárdico, né? Então, nesse exemplo aqui em tela, a gente pode olhar, nós temos um apical de 4 câmaras, onde existe uma imagem na ponta do VE. A gente está vendo que esse ventrículo esquerdo é um ventrículo do indivíduo que já teve infarto, existe uma discinesia apical e uma imagem
que deixa a gente em dúvida se tem ali um trombo ou não. E isso tem uma implicação terapêutica, né, entre anticoagular e não anticoagular. Quando a gente usa o contraste, duas informações vêm nessa imagem à direita. Primeira, existe uma zona negra na ponta, que é uma zona de fibrose, ou seja, não tem perfusão, a parede é fina. E a segunda, o contraste preenche toda a ponta, ou seja, não há trombo intracavitário. Essa outra imagem, caso semelhante, paciente com infarto de parede anterior, existe uma imagem na ponta, bastante sugestiva de um trombo apical, mas que poderia muito bem ser um artefato também. Ao injetar o contraste, a gente já percebe aquela imagem negativa na ponta, onde tem o trombo, a microbolha não preenche, então existe uma imagem negativa consistente com um trombo apical. Ou seja, esse paciente, por exemplo, vai ter mudança no seu planejamento terapêutico, ele vai precisar de ser anticoagulado. Existe um trombo apical bastante claro aqui com o uso desse contraste. Lembrando, isso é injetado na veia, né, endovenoso. Talvez a maior indicação para os agentes de realce seja na área dos exames de estresse, utilizando o ecocardiograma. Por quê? Porque todos os testes sob estresse, tanto farmacológico, estresse com dobutamina ou com exercício, há uma deterioração da imagem do pico do esforço ou farmacológico ou físico em relação ao repouso. E isso muitas vezes é difícil de se prever o quanto vai piorar, porque depende muito da dispneia do paciente, da velocidade com que, por exemplo, no caso do eco de esforço, esse doente vem para a maca. Então, hoje, nos Estados Unidos, mais de 80% dos ecoestresses, eles são realizados com o uso de contraste por conta dessa indicação. Já os exames de repouso, do total de ecocardiogramas feitos nos Estados Unidos, na Europa, mais ou menos 6% já recebem contraste, também com esse mesmo propósito de avaliação da cavidade, né? Esse é um trabalho bem antigo que a gente fez na época, após o meu doutorado, foi tese de doutorado da doutora Ana Lúcia Arruda. Aqui imagens à esquerda sem o contraste, em repouso e no pico do estresse. Notem que no pico do estresse a gente quase não consegue ver toda a parede anterolateral do ventrículo esquerdo, e à direita a gente consegue perceber bem o engrossamento, a resposta hiperdinâmica. Aqui não estamos falando de perfusão, estamos falando só de contração, mas a gente já, olhando essa imagem à direita, a gente já consegue garantir com um grau de certeza muito grande de que o exame é negativo, que o paciente não tem doença coronária importante, né? Então dá uma segurança muito grande no diagnóstico. Se vocês pararem para imaginar, se você tiver que dar um laudo do ecoestresse olhando somente essa imagem do pico, você vai ficar em dúvida. Vai olhar a parede lateral, poxa, parece que contrai, mas você não consegue ver o endocárdio, né? Aqui não. Aqui a gente já vê bem o endocárdio, resposta hiperdinâmica, exame negativo para isquemia com certeza. Então esse trabalho mostrou uma melhora da qualidade da imagem, tanto em repouso quanto no pico de estresse, que é o que os gráficos mostram ali para a gente. Bem, lá no INCOR nós fizemos vários trabalhos científicos para validar essa técnica, desde do uso em terapia intensiva para melhora da cavidade, até avaliações mais sofisticadas, como a avaliação da perfusão miocárdica. Esse trabalho que eu vou mostrar aqui foi feito por essas duas médicas, a doutora Ingrid e a doutora Angeli, dentro do programa de doutorado. Elas avaliaram 168 pacientes com ecoestresse com dobutamina e com adenosina e avaliaram a acurácia diagnóstica de todos os parâmetros do ecoestresse, eletro, motilidade e perfusão, e avaliaram o valor prognóstico para eventos cardíacos. E mostraram que se você integra o dado da perfusão miocárdica no ecoestresse, você tem uma capacidade de prever eventos no acompanhamento maior do que somente avaliando o eletro, a motilidade e o CA ali é angiografia coronária, demonstrando lesões acima de 70%. Ou seja, você adiciona dados
que conseguem prever o prognóstico, aqui é previsão de prognóstico de eventos cardiovasculares maiores. Quais foram aqui? Morte de origem cardíaca, infarto e internação hospitalar por angina instável. Então, quando você avalia a perfusão, no ecoestresse você tem uma previsibilidade maior. Aqui é um exemplo de um ecoestresse com dobutamina. Notem a imagem à esquerda, em repouso, as duas, a de cima e a de baixo. A motilidade e a perfusão, o miocárdio está todo pintado. Essa modalidade de imagem é uma modalidade com índice mecânico baixo, é uma energia ultrassônica bem baixa, que basicamente suprime toda a imagem do tecido. Tudo que a gente está vendo aqui é sangue, é bolha. Então é sangue na cavidade e no miocárdio. E aqui à direita, a imagem no pico do estresse, com 20 microgramas, na verdade não é nem o pico. Notem a resposta hiperdinâmica, mais um buraquinho preto aqui, ó, na região subendocárdica. O que é isso aí? É um defeito de perfusão subendocárdico na ausência de alterações da motilidade. Ou seja, isso aí é a cascata isquêmica ao vivo e a cores, né? Primeiro alteração de perfusão metabólica, primeiro de perfusão, depois metabólica, depois alteração de motilidade, depois eletro e depois a dor precordial. Então, qual a importância disso? Além de melhorar a acurácia diagnóstica, você torna o ecoestresse mais seguro, porque você não precisa esperar a parede ficar acinética para parar o estresse com dobutamina. Logicamente, esse tipo de estratégia a gente só consegue fazer no estresse farmacológico, porque no estresse físico você só pega a imagem de perfusão no pico do esforço físico. Mas é muito importante, por quê? Porque o maior risco de complicações durante testes de estresse ocorrem nos testes de estresse farmacológico e não no teste com esforço físico. Então, isso dá uma segurança para a gente muito grande, e o defeito é bem típico, tá? O defeito aqui no caso, ele é subendocárdico. Se a gente for olhar, você vê que é só a região mais interna do miocárdio que fica preta ali. Isso aí é 100% de certeza que tem uma obstrução coronária para cima ali. E aqui é descendente anterior, né? Esse é o plano de duas câmaras. Aqui é o segmento inferoapical e ápice. Então, é uma DA grande que gera esse defeitinho de perfusão aqui no plano de duas câmaras, tá? Uma outra área, e talvez seja a área de maior importância para o uso dessa técnica, é nas síndromes coronarianas agudas. Imagina um paciente chegou no pronto-socorro com uma dor precordial, o eletrocardiograma é não diagnóstico, ou tem um bloqueio de ramo, né? Esse aqui é um trabalho do Hiroshi Ito, ele demonstrou a presença desse fenômeno, né, de no reflow após a angioplastia primária de pacientes com infarto de parede anterior. E ele demonstrou que quando você abre a DA, a artéria, e se o defeito de perfusão persiste, isso é um preditor de evolução com queda de fração de ejeção, com remodelamento ventricular, com aumento dos volumes cardíacos, né? Então, aqui um exemplo de 2 casos de pacientes com dor precordial no pronto-socorro. Os dois muito interessantes, principalmente se a gente olha no detalhe. O da esquerda, primeiro, o indivíduo com dor no peito, ele até pode não ter alteração eletrocardiográfica, mas ele tem que ter alteração de motilidade de perfusão. Se ele está com dor, ou se a dor ocorreu até 12 horas do momento que você está fazendo o ecocardiograma, em geral você observa alterações de motilidade, não necessariamente de perfusão, mas pelo menos de motilidade, porque o miocárdio fica atordoado, tá? Então, esse paciente da esquerda, a gente nota que a perfusão está absolutamente normal e a motilidade está absolutamente normal. É o tipo do paciente que você pode mandar para casa com tranquilidade, que não está com uma síndrome coronariana aguda. Agora, olha esse da direita. Dor precordial. Esse paciente, no caso, ele estava com eletro alterado, estava suprado. Só que, notem que a área de infarto é muito pequena. É uma região, só a região subendocárdica do ápice. Mas a área de alteração da motilidade é enorme. Toda a parede anteroapical está parada. O que é isso aqui? É um paciente com infarto pequeno e com uma área de risco enorme.
porque você tem perfusão, você tem uma alteração de motilidade pelo atordoamento que te marca o tamanho da área de risco, mas a área que ele perdeu realmente é muito pequena. Ou seja, se você faz uma intervenção primária nesse doente, a chance de recuperação da função ventricular esquerda dele é muito grande, tá? Então é um exame que te dá esse nível de detalhe para uso em emergência, é super importante. E eu acho esse o caso talvez mais bonito de todos. 6 horas depois de dor precordial, o que a gente enxerga aqui? Existe disfunção ventricular, a parede anterior está acinética, acho que todo mundo vê que ela está parada, né? Só que a perfusão está normal. O que é isso aí? É o miocárdio atordoado. Então você tem, o indivíduo ele ocluiu a artéria, alterou a motilidade, ficou atordoado o miocárdio e abriu. Aquela, na angina instável, a artéria abre e fecha, aqui com certeza a artéria está aberta, porque você tem perfusão em toda a parede anterior. Então você tem uma área de atordoamento grande. E isso a gente vê com muita frequência em paciente com angina instável. Às vezes o indivíduo tem uma dor precordial, 2 horas antes, chega no pronto-socorro já sem dor, o eletro muitas vezes está absolutamente normal. Cansei de ver isso. Aí você faz o eco, esse é o achado. Então assim, suboclusão arterial, vai infartar, né? Então é um exame super importante, ajuda muito a gente. Aqui um outro caso, um paciente usuário de drogas, chega no pronto-socorro, eletrocardiograma também não diagnóstico, esse paciente tinha uma troponina um pouquinho aumentada, mas, olhem só, porque o ecocardiograma transtorácico, às vezes engana a gente. Você olha as trabéculas aqui, dá a impressão que está contraindo. Se você bate um olho, a gente não vê muita alteração ali. Só que na hora que injeta o contraste, olha só o que a gente enxerga. Olha que interessante. Toda a parede anterolateral está, na verdade, o contraste ele entra nas trabéculas e você enxerga o miocárdio compactado só. Então o que a gente enxerga ali? Uma acinesia anterolateral com um defeito de perfusão. Você tem um defeito de perfusão anterolateral aqui. Aí, se você olhar, parece até outro exame, né? Porque ali dá a impressão que está contraindo normalmente. Por quê? Porque a trabécula está atrapalhando os nossos olhos aqui. Aqui não. Como o contraste ele marca só o miocárdio compactado, por isso que essa técnica é tão boa para medida de volume, de fração de ejeção, porque você tem um delineamento perfeito do endocárdio, né? E mostrando aqui que é um caso de doença coronária aguda com defeito de perfusão anterolateral. Notem aqui essa sombra acústica que faz aqui no átrio esquerdo. Esse é um sinal que eu estou dando a dose adequada do agente de realce, porque você tem um volume, o que a gente chama de saturação, na hora que faz a sombra acústica, é porque saturou a circulação ao nível do átrio esquerdo, né? Então é um sinal de, vamos dizer, de qualidade da aquisição dessa imagem, né? Isso aqui a gente consegue com uma injeção de meio ml, no caso ou de Definity ou Sonovil, que é vendido no mercado nacional. A solução toda vem com 5 ml, com 1 ml a gente consegue um efeito de contraste como esse aí em bolo, né? Esse é um trabalho do grupo do Sanjeev Kaul, já antigo, mostrando que em pacientes de terapia intensiva, aqui é paciente com dor no peito, 3, 6 e 12 horas depois da dor. Em verde você tem as alterações de motilidade. Então ele mostra que se você faz o eco até 12 horas da dor, em verde, você pega alterações de motilidade em praticamente todos os pacientes, tá? Já as alterações de perfusão, você não vê em todos, porque aquilo que eu mostrei, você pode estar diante do miocárdio atordoado e não diante de um infarto, né? Mas, por vezes, a gente pode pegar um evento isquêmico, como esse aqui, né? Onde o que a gente está vendo aqui na tela... O que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma isquemia miocárdica, nem repouso. Então, tem uma alteração de motilidade e uma alteração de perfusão compatível com o evento isquêmico, né? Esse trabalho, que é um trabalho da Baylor University, é um trabalho, talvez um dos mais importantes, que validou o uso das microbolhas em todos os cenários da atividade clínica, tanto ambulatorial, terapia intensiva, nos pacientes internados em unidades, em quartos,
onde eles, a metodologia basicamente era a seguinte: a pessoa fazia o ecocardiograma, dava o laudo do ecocardiograma sem contraste, isso tudo obviamente estava tudo combinado com o corpo clínico, ele disponibilizava o laudo do contraste, o médico era avisado, o médico assistente, que o paciente tinha entrado nesse estudo, o médico prescrevia, e aí ele esperava 5 minutos, quando o laboratório de eco soltava o laudo do contraste. E aí eles mediram o quanto a adição do contraste mudou a estratégia terapêutica do paciente. Isso é super importante, porque não se trata somente de você mostrar uma imagem mais bonita ou de mostrar uma imagem mais, vamos dizer, confiável. E eles mostraram que em 35% das vezes houve mudança terapêutica do paciente com a adição do contraste. E nessa mesma linha, em 2007, o FDA lançou um que a gente chama de black box, falando que o contraste era perigoso. E várias coisas, vários estudos foram feitos para derrubar esse black box, foi derrubado 5 anos depois, mas um deles, que foi muito interessante, foi um estudo, uma meta-análise de 50 mil pacientes de terapia intensiva, onde se avaliou pacientes que receberam contraste, o agente de realce, e pacientes que fizeram ecocardiograma na terapia intensiva e que não receberam o agente de contraste. Interessantemente, os que não receberam o agente de realce teve uma mortalidade maior. Então, por quê? Simplesmente porque a gente deixa de fazer diagnóstico quando você não usa esse tipo de agente, né? E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de um trabalho que eu estou desenvolvendo lá no INCOR agora, que é o trabalho da sonotrombólise. Esse é um fenômeno de no reflow, né? É um apical de 4 câmaras e 3 câmaras, mostrando uma zona negra ali na parede lateral e lateral inferior de um paciente que foi atendido rapidamente, foi feita uma angioplastia primária na artéria circunflexa, mas mesmo assim, mesmo com um stent, esse paciente foi atendido dentro de um pouco mais de 1 hora e mesmo com tudo sendo feito de acordo com as diretrizes, ele permaneceu com um no reflow, ou seja, o grande problema no infarto agudo do miocárdio é que mesmo que você consiga abrir a artéria num tempo recorde, ainda assim quase 50% dos pacientes acabam exibindo em maior ou menor grau o fenômeno de no reflow por conta de múltiplos fatores, mas basicamente vasoconstrição coronariana distal e migração de trombos para a periferia que acaba ocluindo a microcirculação. E a gente não tem uma terapia que trate a microcirculação até hoje, né? E esse é um grande problema na cardiologia. Essas bolinhas, isso aqui é uma microscopia eletrônica de um trombo com bolhas no seu interior. Um trombo agudo, fresco, ele é mais ou menos como um queijo suíço. Ele tem canalículos. E se você injeta essas microbolhas na veia, elas entram dentro desses canalículos do trombo. Se você insonifica, como eu mostrei nos exames, com uma energia baixa, a bolinha fica só ressonando, bzzz, ela não rompe. Se você aplica um pulso de alta energia, que basicamente é a mesma energia utilizada para realizar o ecocardiograma de rotina, que é um índice mecânico acima de 1, essas microbolhas elas rompem, elas colapsam e explodem. É uma microexplosão de 2 micra, que é isso que vocês estão vendo aqui. Você tem bolinhas dentro do trombo, na hora que liga o ultrassom 1, ela explode e começa a abrir buraco dentro do trombo. Acho que dá para todo mundo ver. O nome disso é sonotrombólise. Sonotrombólise foi descrita há mais de 20 anos, in vitro, e um trabalho super importante que foi esse, da doutora Jane Tsutsui, que foi minha aluna de pós, foi fellow do Thomas Porter na Universidade de Nebraska, hoje é presidente do Fleury. A Jeane, ela fez esse trabalho em cães, onde ela fazia um bypass na artéria femoral, colocava trombo ali e colocava um ultrassom para monitorar o trombo na presença de microbolhas. Aqui é um canalículo com bolinha contrastada dentro desse bypass, com ultrassom vascular. Essa imagem
brilhante que aparece intermitentemente a cada 10 segundos, isso aí na época era um transdutor de fisioterapia de 0,5 MHz. Ela ligava na mão e desligava. Quando ela ligava, destruía as bolhas, vocês conseguem ver que fica preto. Então, ao fazer isso, ligar e desligar, ela rompia, aguardava repreencher, rompia, aguardava repreencher, e com isso os canalículos que eram pequenos iam aumentando de tamanho, a ponto que mais ou menos em 12 minutos depois, acabei não trazendo o slide aqui, 50% desses bypass estavam abertos. 60 minutos depois, 70% estavam abertos. Nós fizemos lá no INCOR o primeiro estudo em humanos dessa técnica, chamada sonotrombólise, em pacientes com infarto agudo do miocárdio, onde nós randomizamos 100 pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST e sem o uso de nenhum fibrinolítico. Tá? Esse trabalho teve apoio da FAPESP, da Universidade de Nebraska, de 2 empresas americanas de microbolha. Foi um trabalho grande, foi um temático da FAPESP. Então, para resumir, de 3.500 pacientes praticamente chegaram na nossa emergência, 1.600 eram pacientes sem infarto com supra, 1.554 eram excluídos porque tinham feito já fibrinolítico, a gente queria pacientes sem fibrinolítico. Sobraram de todas as exclusões 303. Desses 303, 203 chegaram à noite e de final de semana, que a gente não tinha equipe para fazer. A equipe ficou de segunda a sexta no horário comercial. Nós randomizamos 100 pacientes em angioplastia primária, tratamento convencional, e angioplastia primária mais sonotrombólise, que se iniciava na chegada do paciente na emergência. Mas para vocês terem uma ideia, ficava um aparelho de eco na emergência do INCOR, o paciente chegava com infarto agudo com supra, enquanto a enfermagem estava preparando a virilha do paciente, a gente já começava a injetar bolha e aplicar os pulsos intermitentes de alta energia de ultrassom nesses pacientes. 50 em cada grupo. Isso está publicado no JACC, a gente publicou no JACC em 2019, foram feitas várias métricas para medir o tamanho do infarto, entre elas a ressonância magnética 72 horas depois do evento agudo. E aqui estão os resultados. Na hora que o hemodinamicista injetava o primeiro contraste na coronária do paciente, no grupo terapia, praticamente metade deles estava com a artéria aberta já. O grupo controle, 20%, e os pacientes referência, que são aqueles que chegaram à noite de final de semana, também 20%. Essas angiografias, elas foram obviamente revistas lá no Instituto, mas esses dados foram feitos com uma análise cega, completamente cega, por um hemodinamicista lá na Universidade de Nebraska. E o fluxo time 3 foi mais prevalente, 32% no grupo terapia em relação aos outros grupos. Ou seja, você já teve ali uma recanalização mecânica bastante evidente, né? Esse aqui é um exemplo de um paciente de 52 anos, hipertenso dislipêmico, que chegou com 1h45 de dor. Esse é o eletro do paciente, V1, V2 bem suprado. Notem ali o V1 e V2 da pós-terapia. Esse pós-terapia ali é 12 minutos depois. O ST já baixou, já mudou a onda T, tá? E aqui a imagem à esquerda da chegada do paciente, uma disfunção ventricular super importante, com uma área negra ali, anteroapical, mostrando um defeito de perfusão enorme. Aqui à direita, mantém a alteração de motilidade importantíssima, só que notem, a parede anterior está perfundida. Então a artéria abriu. Tá? E aqui após a angioplastia. O paciente fez a angioplastia, notem que não tem nenhuma área significativa de infarto residual nesse paciente. Essa outra imagem é a ressonância magnética, que mostra para a gente um infarto relativamente pequeno, que é essa área negra na parede anterior, e à direita a evolução do strain longitudinal desse paciente até 6 meses. Então, aqui é imediatamente após a angioplastia, o strain era 10, o normal acima de 18%. 72 horas depois já foi para 11,2%, 6 meses depois estava 15,5%. Ou seja, houve uma melhora bastante grande, né? E aqui são os dados de toda a população,
demonstrando o grupo tratado por sonotrombólise teve um tamanho de infarto menor pela ressonância magnética, lembrando que o estudo foi randomizado. Ambos os grupos apresentaram uma melhora da fração de ejeção, porém o grupo que realizou sonotrombólise teve um aumento maior da fração de ejeção em relação ao grupo de terapia convencional. Esse estudo está publicado no JACC. Agora nós estamos já randomizando um estudo de fase 3. É um estudo bem mais amplo. A nossa perspectiva é avaliar 540 pacientes. Nós já randomizamos 100 pacientes. É um outro projeto com apoio da FAPESP e da Lantheus. Nós estamos buscando centros no Brasil para entrarem nesse estudo. Então, se alguém tiver algum centro que tenha potencial de incluir paciente com infarto, a gente pode estar sentando e conversar. E é um estudo que envolve vários países e que a gente está liderando lá no Instituto, né? Lembro que esse estudo que está publicado no JACC foi o primeiro estudo em humanos do mundo, né? Então, e essa é uma tecnologia que já existem vários outros centros que replicaram esses resultados, principalmente Holanda e Canadá, que tem trabalhado bastante nessa técnica, né? Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês e estou aqui à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram que eu comente ou fale alguma coisa. Eu queria que você me explicasse como é que é feito o protocolo do sono, da sonoterapia. Sonotrombólise? Então, ele perguntou como é que faz, né? O paciente chega na fase aguda de infarto, ou seja, está com dor, né? Você tem o ecocardiógrafo ao lado e você literalmente coloca o transdutor no plano apical e fica emitindo pulsos de alta energia de ultrassom, que é o flash que a gente chama no software de perfusão, a cada 20 segundos. Então, mas tem um software que tem comercialmente em qualquer aparelho. Lógico que essa é uma terapia que não está validada, tá? Esse é o primeiro estudo, né? Mas é um software que você tem nos equipamentos convencionais. Se o aparelho tem o software para avaliação de perfusão miocárdica em tempo real, você tem esse botão que dá esse pulso de alta energia. Então a gente fica repetindo esse pulso de alta energia a cada 20 segundos, nos planos 4, 2 e 3 câmaras, de forma que o quanto dá antes da angioplastia, quando acaba a angioplastia, a gente entra na sala de hemodinâmica, não perde tempo e completa 50 minutos. O tempo total de sonotrombólise é 50 minutos. Aí você fala, pô, mas abriu a artéria, por que você faz depois? Justamente para tratar a microcirculação, entendeu? Porque a gente sabe que o mecanismo, na verdade, não é só a ruptura de trombo. Você tem uma liberação muito grande de óxido nítrico, por um mecanismo de shear stress. A bolinha, quando ela está encostada ali no endotélio, ela fica vibrando perto do endotélio vascular e gera liberação de muito óxido nítrico. Isso tem vários estudos experimentais mostrando já.